Bem-vindos, Viviane, você já está por aqui, que coisa boa. Vamos lá, minha amiga. Sejam bem-vindos. No dia em que se diz que é o dia da mentira, vamos Aí, falar sobre isso. Seja bem-vinda, Viviane. oi, oi, querida, obrigada. Um prazer muito grande, né? Estarmos juntas novamente. Que Muito coisa bom mesmo. boa. Beijo, né? Boa noite, bem-vindo a todos, bem-vinda a todas, né? Nesse nosso momento, para a gente conversar sobre um tema de tão grande relevância, né? Isso. E é pertinente, né? Verdade. Eu acho que vai ser bem interessante essa nossa live hoje, com a participação de todas essas pessoas aí, queridas, amadas, presentes, né? É. Entre nós. Eu estava há pouco fazendo uma live sobre Hum, intimidade nos relacionamentos. E não tem como sim, falar de intimidade sem trazer verdade, sem trazer a claro, liberdade, né? E a claro, necessidade da mentira. Então, esses temas estão interligados. com Vamos certeza, aqui Duda, massificar mais uma vez isso. Viviane, eu queria que você com certeza. se apresentasse para a minha audiência, a audiência do Conversa com Duda, uma breve Hum, apresentação para a gente entrar nesse tema. tá. Bom, então, sou Viviane Torquato, sou uma terapeuta familiar, amo o que eu faço, adoro o que eu faço. Já trabalho como terapeuta familiar há 14 anos, né? Fiz também uma formação de mediação familiar para poder atender exatamente esse universo familiar, né, pontualmente. E sou também uma terapeuta floral, né? Eu utilizo também ofereço esse recurso a mais para os meus pacientes, né? De uma forma muito livre, muito natural, espontânea, mas como recurso que auxilia bastante, né? Os florais, eles ajudam muito o equilíbrio das emoções. Então, atendemos famílias e atendemos casais, e eu estou me sentindo muito feliz, mais uma vez, em ter sido convidada aí por você e fazer parte aqui, né, desse nosso grupinho que está conversando, trazendo aí assuntos, né, que as pessoas mesmo, né, muitas vezes elas solicitam, né, e Isso. outros que a prática, o tempo, a vivência, a experiência, né, muitas vezes a gente vai observando a demanda. E eu acho que Perfeito. esse momento que a gente está vivendo, ele é propício para a gente preencher o tempo de uma forma positiva, construtiva, informativa, reflexiva, né, Duda? Isso. Eu acho que a gente está podendo, né, utilizar esse nosso tempo, né, se reorganizando, se reconstruindo, se recriando e utilizando esse tempo a nosso favor, né? Isto. Então, Viviane, pelo pouco que você fez aqui de apresentação, mostra o muito de propriedade que você tem Oh, para falar desse assunto. Então, no dia em que se comenta, em que se atribui ao dia 1º de abril, o dia da mentira, hum, qual o impacto dessa mentira nos relacionamentos e também possíveis causas dela, né? uhum, Então, eu queria é, trazer antes a seguinte abordagem, Viviane. Eu costumo muito, sim, é um hábito que eu tenho nas pessoas que atendo, buscar sempre motivação. Não certo. analisar apenas o fato, como ele se apresenta, mas ir em busca do Hum, que ocasionou aquela atitude. Como, por exemplo, o certo, que está por trás das nossas atitudes. Por que eu faço o que eu faço, tá? Então, quando a certo. gente fala nesse tema mentira, possíveis Hum, causas que eu cataloguei. Uma delas, tá, a deslealdade pela própria deslealdade. certo, Uma outra, uma intenção de proteção do outro. certo. Uma outra, o medo de falar a verdade e não ser aceito, ou seja, o medo de uma Isso, rejeição. E uma certo, outra, uma insegurança. certo. Sabe? E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas causas. Na prática, isso traz diferenças, isso traz resultados diversos, ou a mentira pela mentira em si, ela já é por si só danosa e que demanda um trabalho em conjunto das pessoas envolvidas nesse relacionamento.
Tá. Duda, eu gostaria sempre, né, como eu faço, né, da gente pontuar aqui que nós estamos tendo uma conversa aberta, uma conversa genérica, não é nada muito pesado, mas ao mesmo tempo importante porque é um assunto de fato de grande relevância. Por quê? Porque a mentira, ela faz parte da formação humana desde nós todos criança, né? Porque a criança, ela não sabe a diferença entre verdades e mentiras, entre realidades e fantasias, né? Então, todos nós, em algum momento, dentro do nosso, né, crescimento normal, fisiológico, emocional, a gente mente, né? Então, a gente tem que entender que a mentira, ela faz parte de ser humano. Entende? Agora, à medida que a gente amadurece, à medida que a gente cresce, essa medida, ela precisa, esse amadurecimento, ele vai trazendo uma nova compreensão do mentir. E vai trazendo um pouco do que você disse, né, de causas, para a gente refletir, para poder a gente começar a fazer uma transformação e entender que essas mentiras, se continuadas, elas, na verdade, são maléficas, né? A mentira, ela vai de encontro, não é ao encontro, ela vai de encontro a toda a base de formação de qualquer relacionamento. Então, um ponto de fundamental importância é a honestidade, né? É o fato de você poder expressar o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E a mentira corta isso. A mentira quebra isso, né? Então, a pessoa perde o valor como pessoa, passa a ser reconhecida como um mentiroso ou uma mentirosa, e aí, dependendo do grau e da intensidade, ela será compulsiva ou não, porque existe o mentiroso compulsivo, como é aquela pessoa compulsiva para o sexo, compulsiva para comida, compulsiva para bebida, compulsiva para compras, né? Então, a mentira, ela também chega a se tornar um transtorno dentro da compulsividade. E aí a gente tem que dar atenção a isso, né? E entre outras causas, Duda, que você colocou, e eu pontuo muito bem, a gente encontra, lamentavelmente, mas é verdade, famílias disfuncionais. Então, muitas vezes, esses filhos, eles crescem vendo e ouvindo os pais mentirem, né? Então, a mãe mente para o pai e o filho sabe, pai, você não fez isso. Pai, você não estava não sei o quê. Pai, você não chegou na hora que você disse. Ou mãe, não é assim. Mãe, não é, né? Então, a mentira, ela continua sendo vivenciada e esses filhos, eles vão absorvendo, né, essa forma de comportamento. Isso é uma dinâmica familiar disfuncional. E o que acontece muitas vezes, Duda, é o perigo, porque assim, a mentira, muitas vezes, ela proporciona um ganho imediato. Sim. Então, tipo assim, eu menti, né? Estudei para a prova, tô pronto. Mentira, não estudei nada, não tô sabendo de nada, deixa para mãe. Mas agora eu me livrei, porque agora eu tô querendo sair, andar, brincar, curtir, aproveitar qualquer coisa que seja. Então, muitas e muitas vezes, são um exemplo muito simples, mas eu estou trazendo a verdade de a mentira, ela é utilizada, né, muitas vezes, como um recurso de um ganho imediato. Sim. Agora, a maturação emocional faz com que essas pessoas devam entender que é um preço a ser pago a qualquer momento. Até porque quem mente uma vez vai precisar mais mentiras e outras mentiras e outras mentiras para poder manter a primeira mentira. Daqui a pouco ela está envolvida, né, dentro de um sistema complexo que ela não sabe aonde foi que começou a primeira mentira, em que pé estão as coisas, não é verdade? Ela começa a se contradizer, não é verdade? Se perde total. E o que acontece? As pessoas percebem, né? Então, não tem como um mentiroso, em algum momento de sua vida, e também nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho, elas são identificadas. E isso é uma má conduta, isso não é uma coisa de valor, ela perde valor. E o que acontece? Essas pessoas começam a ser segregadas, distanciadas, né? Elas começam a ser afastadas do convívio. Viviane, em relação a filhos que você trouxe também, existe ainda também a intenção de se livrar de um castigo. Então, claro, quando os pais apenas intimidam e punem,
não estimulam que a verdade apareça ou que esse filho tenha coragem e tenha certeza de que é amado apesar dos erros. Então, muitas vezes nessa relação familiar existe essa verdade encoberta com medo de ser penalizado, de ser castigado. Exatamente. E também eu queria que você fizesse um paralelo com a omissão. Com a quê? Da mentira ou da omissão. Ah, sim, da omissão. Olha, Duda, eu acho que são bem próximas, eu consideraria irmãs, não é? Eu acho que a mentira, ela anda muito juntinho dessa omissão. Claro que a omissão, ela tem um peso menor, vamos dizer assim, não é? A pessoa conscientemente escolheu, né, omitir uma informação. Agora, eu faço a reflexão em cima do que você acabou de dizer. Por que isso? Né? O que é que acontece nas relações? E aqui hoje a gente falando mais dos relacionamentos afetivos, conjugais, mas também os familiares, né, com os pais e os filhos, significa que aquela pessoa ou está omitindo ou está mentindo porque ela não está se sentindo aceita, não está tendo vamos dizer assim, acreditando que tem um espaço para escuta, para ser ouvida, né? Para ela se expressar. Né? A comunicação, que é a fala, uma das formas, né, de comunicação, claro, a fala, ela está sendo prejudicada, muito provavelmente porque essa pessoa não está se sentindo acolhida, não tem espaço para esse pai ouvir: meu filho, o que foi que aconteceu? Por que é que você fez isso? Por que é que você não fez isso? Né? Porque a educação passa pelo refletir o comportamento. Olha, né? Identificar quais os motivos, quais as razões que fizeram com que tal pessoa cometesse uma falha. E falhar é humano. Agora a gente precisa aprender sobre como se conduzir, né? E tentando aprender com esses erros para não repeti-los. Essa é a finalidade. Essa sua colocação, principalmente quando a gente atribui apenas ao outro a responsabilidade por aquela mentira. Não que a gente esteja querendo passar panos quentes, não que a gente queira amaciar ou amortecer os efeitos dessa mentira. Mas, gente, se alguém falta com a verdade comigo, isso pode ser um desvio de caráter dessa pessoa ou pode ser realmente algo na minha comunicação que mostra que a paz vai vir com essa mentira. Então, muitas vezes a pessoa não se sente à vontade, não se sente num ambiente seguro para revelar algo, porque eu não faço. Ou também porque vê a autoestima afetada por uma crítica. Se eu costumeiramente critico alguém, então ele não vai se sentir, esse alguém não vai se sentir à vontade para me contar a verdade. Se eu intimido ou se eu reclamo muito, então o que é que na minha conduta pode estar estimulando? E, gente, com isso não é a intenção de absolver culpa de quem mente, mas para que a gente possa parar um pouco para pensar. Relacionamento é uma via de mão dupla. O que eu recebo está relacionado com o que eu dou. Está muito relacionado com a minha comunicação. Então, se alguém me machuca, onde foi que na minha comunicação com esse alguém eu disse a ele que ele estava autorizado a me machucar? Onde foi que eu expressei isso? Então, que a gente possa parar para pensar não só na responsabilidade do outro, mas na nossa responsabilidade também. Como é que tem sido essa relação, como é que tem sido essa troca. E aí foi perfeita essa abordagem que você fez, Viviane, em relação a essa questão da segurança para falar a verdade e saber que o amor não muda em função daquela verdade. Existem consequências? Existem, mas que não afetam o amor. Não, precisa acontecer o aprendizado, né, Duda? Isso. Porque, veja, ninguém nasceu hoje e amanhã se tornou um adulto mentiroso. Antes dele se tornar um adulto mentiroso, ele foi uma criança, que é um período normal e apropriado, onde existem as fantasias e as mentiras. Eu estava brincando com meu amiguinho imaginário, eu estava fazendo tal coisa, etc e tal. Depois dessa fase, começa a fase da filtragem, né, ou do filtro de o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero, quem eu sou, e trazer, ou seja, os pais trazerem para esses filhos a formação de valores, dentre valores de respeito, de verdade,
de honestidade, de comprometimento, de responsabilidade, né? Então, dentro desses valores, a pessoa formada, esse filho formado e acompanhado, ele será um adulto, quando se tornar adulto, que irá mentir mais ou não ou menos, exatamente de acordo com a formação que ele tiver vivenciado, com essas experiências. Né? Então, a partir do pai, da mãe, ou dos cuidadores, às vezes não é mãe ou pai, não tem, infelizmente é uma avó, é uma pessoa cuidadora qualquer, um avô, um tio, uma madrinha, enfim, que traga para essa pessoa qual a importância da honestidade, não da mentira, porque a mentira afasta, né? A mentira distancia, a pessoa perde valor. Mas eu quero ressaltar, Duda, vamos dizer assim, um aspecto que está presente na grande maioria, se não 100%, mas na maioria das vezes, as pessoas que mentem, elas querem ser aceitas, elas querem ser amadas. Né? Então, é como se elas não tivessem muita consciência a respeito da gravidade ou da importância do mentir para agradar. É como se justificasse, né? Viviane, eu quero amar... Me permite um gancho para que eu não esqueça, para a gente fazer um paralelo. Diga. Quando você fala isso, aquele que mente tem necessidade de ser amado e aquele que não sabe dizer não. Sim. E se mostra disposto a fazer algo que interiormente, internamente não quer, que aquilo vai até contra princípios e valores, mas para ser aceito, mente para si mesmo e mente para o outro dizendo sim, quando na realidade quer dizer não. Então, não. É uma forma muito específica da mentira, é aquele que não sabe dizer não. E há também uma outra que eu queria trazer, gente, que é a negação. Quando eu estou diante de uma situação que está me fazendo mal, um relacionamento, por exemplo, disfuncional, e eu não quero atentar para essa realidade, porque ela é muito dura para mim, ou porque eu não tenho condições ainda emocionais de enfrentar essa situação, então eu começo a negar a realidade e começo a criar o meu mundo paralelo, a pintar a minha realidade de cor-de-rosa para ela se tornar mais palatável para mim, mais agradável. Exatamente. Então, gente, olha só, vocês que estão chegando agora, olha a riqueza desse conteúdo que a gente está trazendo em relação à mentira, quais são as possíveis causas da mentira, qual é a relação da mentira com a omissão? Aquele que não sabe dizer não, mente para si mesmo. Aquele que nega a realidade, eu quero pintá-la de dourado, de cor-de-rosa, para torná-la mais suportável. Mente para si mesma. E como é que isso tudo pode ser trabalhado dentro de um relacionamento? Olha, eu quero, antes de chegar nessa sua pergunta e respondê-la brevemente, eu quero colocar uma outra coisa, Duda, que eu acho também que é muito importante, que é assim, tanto quanto mais a pessoa mente, né, ela está mentindo para o outro, ela está mentindo para o mundo, mas ela está mentindo para si mesma, não é? Porque não tem como não ser isso. E qual é a consequência? Ela começa a ficar depressiva, ela começa a perder o próprio valor. Ela começa um processo que já inicialmente era de baixa autoestima, porque quanto mais baixa autoestima a pessoa tiver, mais dentro de um contexto favorável de querer agradar, ela se insere. Sim. Então, aquela pessoa que tem uma baixa autoestima, digamos assim, a vontade, o desejo dela de agradar é muito maior, né? Então, se ela já tem um certo nível de comprometimento com a baixa autoestima e ela mente, então essa baixa autoestima, ela se intensifica. Sim. E essa pessoa tem consciência. Eu acho que é um dado muito importante, eu lendo, né, estudando, o mentiroso, ele sabe que é mentiroso. Né? As pessoas não mentem, a não ser aquelas pessoas que têm um nível de comprometimento psiquiátrico, né? Então, esquizofrênico, né? Outras pessoas que têm transtornos, outras pessoas com outras patologias. Mas a gente está falando de um quadro dentro de uma certa normalidade, de transtorno, né? Mas assim, dentro de um quadro de mentira. Um mentiroso compulsivo, que mente mais ou mente menos, mas dentro de um quadro, digamos assim, disfuncional, dentro de um quadro de baixa autoestima, o desejo de agradar, a dificuldade de receber o não, né? Porque o que quer agradar, o difícil para ele vai. Mas e se ele, no final das contas, disser, mas eu não quero você? Ou então se ele disser, mas eu não gosto de você, né? E aí, eu consigo sobreviver? Consigo.
e eu consigo sobreviver muito bem porque eu vou estar me sentindo bem, né? Porque cada vez que eu digo sim para mim, né, que eu sou verdadeira comigo, eu me fortaleço. Então, eu me torno forte para enfrentar o mundo, para enfrentar os relacionamentos. Não é verdade? Então, repetindo, mas eu acho que é importante, é de grande importância, vou repetir a palavra importância, porque de fato a gente entender que a mentira, ela aumenta, intensifica a baixa autoestima, essa pessoa começa a desenvolver depois outras tristezas, um quadro depressivo, ela se isola, porque ela sabe dela, né? E a outra coisa que eu queria já pegar aqui essa oportunidade para dizer que muitas vezes, Duda, ou na maioria das vezes, é preciso juntar aí, ou serem juntados alguns recursos para trabalhar essas pessoas. Então, vão das terapias, psicoterapias, às vezes um tratamento medicamentoso, né? E a grande importância do envolvimento do cônjuge, né? Da mulher, do marido, entendeu? Na tentativa, e muitas vezes acontece, graças a Deus e a nós, da recuperação da relação. Então, uma pessoa que antes mentia muito e às vezes não sabia por quê, né? E aí a gente vê aquelas causas, como a gente falou, uma família disfuncional, exemplos que não foram legais, né? A falta da educação como formação de valor, né? Os ganhos imediatos que a mentira proporcionou quando via a mãe enganar o pai ou vice-versa, né? O enganar, que eu quero dizer, dentro de mentiras, né? Eu menti na escola, eu menti na faculdade, eu fiz o trabalho, quando não fiz, foi outra pessoa que fez, né? Então, existem esses ganhos imediatos, mas eles trazem consequências, muitas vezes, desastrosas, não é verdade? Então, eu acho que é muito importante a gente dizer que é de grande importância a participação do outro, porque ele vai participar no sentido de construir possibilidades de recuperar uma relação. Ô, Viviane, e algo até a respeito do que eu postei hoje, e acho que é muito comum, e você pode me confirmar isso, que os casais Sim. procurem a terapia de casais, ou a família procure a terapia de família, quando o problema Sim. está instalado, em vez Sim. de se antecipar a isso. Sim. Então, eu penso nos casais que estão enamorados, que estão começando uma vida a dois, estão na fase de namoro ainda, de conquistas, e começam a adotar uma postura performática para impressionar o outro, para conquistar, né? Para impressionar verdadeiramente. Isso. Então, começam com esse personagem, daqui a pouco, eles performam tanto esse modelo criado para satisfazer o outro, que depois não sabe mais qual é a sua própria identidade. Isso. É o perfil fake, né, Duda? O perfil fake, né? O perfil fake, perfeita a comparação. E aí, gente, né? Durante o namoro, aí eu assumo essa performance, eu impressiono a pessoa por quem eu estou interessada, e aí a gente começa um relacionamento. E lá na frente, por quanto tempo eu vou conseguir manter essa performance? Por quanto tempo eu vou conseguir viver esse personagem? E quando a realidade chegar, quando uma quarentena chegar, que a gente não tiver mais distrações, que a gente tiver que olhar um de frente para o outro, sem fugas, o que é que se faz? Aí vem a China mostrando o alto índice de divórcios pós-quarentena, pós-isolamento. Por quê? Não tem distração, não tem fuga, é ali, olho no olho, e aí são poucos os casamentos que aguentam essa fase. Eu até brinquei numa postagem dizendo os casais que sobreviverem à quarentena vão fazer bodas de álcool gel. Eu vi. Porque é mais ou menos isso. Os casais estão realmente em casa, a família está no excesso de convivência. E aí a gente consegue dormir e acordar com a maquiagem, com o cabelo penteado e retocável, né? Estamos cara a cara 24 horas por dia, juntos, no mesmo ambiente. Até onde a gente vai levar esse personagem? Até onde? É verdade. Eu acho, Duda, que como você está colocando, né, a gente tem visto isso nas redes sociais, em outras, com outros profissionais. Acho que hoje em dia, assim, nesse momento atual, o que a gente mais vê por aí é como podemos usar melhor, da melhor forma, essa nossa convivência continuada por um tempo indeterminado.
né? Isso. E eu acho que, dentre várias coisas, né, que a gente vê aí, várias pessoas proporcionando o que fazer, mas proporcionar um lugar, um ambiente onde o casal possa se encontrar para conversar, né, de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, de uma forma real, desejosa de haver mudança, de promover mudança. E essas mudanças, elas são sim possíveis. Agora, nada acontece no passo de mágica. Isso não é só, eu só preciso desejar. Não, eu preciso investir. Eu preciso trabalhar nesse sentido. Eu preciso organizar um horário, eu quero conversar com meu marido, eu quero conversar com a minha mulher, boto os filhos para dormir, se forem menores, um pouco mais cedo, organizo o horário, né, os filhos mais velhos, né, para o canto deles, enfim, para poder promover um horário, um momento, um encontro de começarem a conversar. E eu sempre trago, Duda, a importância do respeito. Porque quando a gente vai tratar de determinados assuntos, né, que são humanos, porque todos nós somos humanos, e a gente falha, a gente erra, mas a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter o respeito. Então, não ter uma postura crítica. Porque se o outro, né, se o outro se sentir já criticado, julgado, Ave Maria, pelo amor de Deus, meu marido vai, minha mulher vai, não sei, aí não vai ter conversa, não é verdade? E a intenção não é essa. Né? Sabe uma coisa que me impressiona? É essa sintonia, porque eu estou aqui pensando numa coisa e você vai e fala, e eu digo, mas é exatamente esse gancho que eu queria, porque quando você falou isso agora, eu lembrei também o seguinte, para a gente parar com essa mania de só mostrar a mentira do outro e pensar como é que eu tenho reagido às verdades que me são ditas. Como eu tenho reagido às verdades? Muitas vezes eu nego uma situação num relacionamento que se alguém vier alertar, eu rejeito, às vezes eu até agrido ou eu corto relações com essa pessoa porque eu não suporto o que ela tem para me dizer. Né? Isso. Às vezes até um marido que tenta chamar a mulher para uma conversa, para trazer algumas situações das... Não, depois a gente fala, parece que ela fareja que algo não é e que ele finalmente vai ter coragem de apontar e pega uma rota de fuga porque não quer se confrontar com essa verdade, com essa realidade. Então, gente, olha só, a gente não pode mudar o outro, a gente não pode ser responsável pelo crescimento do outro, a gente só pode fazer a nossa parte. Então, se tem alguém mentindo para mim, como é que eu estou me comunicando com essa pessoa? Será que eu estou intimidando? Será que eu estou criticando? Será que eu estou julgando? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Será que eu estou suportando muita coisa e estou dizendo que tudo bem mentir para mim, tudo bem me sobrecarregar, tudo bem ser desleal comigo? Qual é a mensagem que eu estou passando para esse alguém? Né? Eu só posso dar conta do que é meu. Então, se eu tenho certeza que a minha postura está correta, que meu relacionamento é saudável da minha parte, que o que sai de mim edifica, eu não sou responsável pelo outro. E aí eu sei que essa mentira não é para mim, especificamente. Não há um alvo direcionado. É uma falha de caráter do outro. E aí eu fico em paz comigo, porque eu sei isso não me pertence, isso pertence a quem lançou essa mentira. Mas vamos parar um pouquinho para olhar um pouco para a gente também. O nosso autoconhecimento, em vez de ficar apenas com o dedo em riste, exatamente. E eu acho, Duda, dentro também do que você está falando, quando uma pessoa reconhece um parceiro, o marido, a mulher, o cônjuge, que aqui e acolá, né, está com desvio de conduta, e vamos restringir a nossa conversa hoje dentro do desvio de conduta para as mentiras ou com mentiras, eu acho que a busca, né, de ir lá e, olha, o que está acontecendo com você? Né? Eu percebi tal coisa, tal dia, em tal ocasião. O que é que está acontecendo? O que é que levou você a mentir, ou então a não falar, ou a omitir, ou sei lá o quê? Porque, Duda, uma verdade é aquele ditado que a gente sabe que é popular. Mentira tem pernas curtas. Sim. Né? Ou seja, a qualquer dia, de qualquer forma, a qualquer momento, ela será revelada. E a pessoa vai ficar desacreditada. E como eu disse no início da nossa live, um dos pilares é a honestidade, com intimidade e confiança. Então, a mentira, ela desestrutura isso. Então, como é que você vai se abrir na sua totalidade, na sua intimidade,
naquilo que você tem de mais pessoal, íntimo seu, e não só também a sua sexualidade, para alguém com quem você não confia, né? Então, veja, a relação, ela já vai ficar comprometida. Porque, de um modo geral falando, ninguém quer, ninguém deseja se relacionar de uma forma correta, de uma forma inteira, de uma forma pensando em construir uma relação de futuro com alguém que sabe que está mentindo, é escorregadio, está omitindo, não está sendo sincero, né? Então, a pessoa não se sente segura. Quem é que vai apostar nessa relação? É uma relação que muito provavelmente terá os dias contados. E aí é dor e sofrimento, Duda, porque não tem como não ser. A frustração daquela pessoa que acreditou no outro, a frustração, a tristeza do mentiroso, porque o mentiroso sabe que estava mentindo, né? E ele sabia que mais dia, menos dia, pode demorar, pode, um pouco mais pode, mas não tem como escapar. Né? Em algum momento se descobre e vai se perceber que aquela pessoa, como disse você, estava maquiando uma realidade. E eu acho que outra coisa que é de grande importância, esse mentiroso, no final das contas, ele é infeliz. Ele não é, porque isso vai na contramão, né, vamos dizer assim, dos nossos valores morais e éticos, mais humanos, naturais, saudáveis. Então, a mentira, ela não é legal. A mentira, ela não faz com que a gente se sinta bem, né? Ela deprime, ela desvaloriza, ela bota para baixo, ela gera um estresse, né? Então, o mentiroso, ele sofre. E aí, aquilo que eu estou dizendo precisa de ajuda. De quem? De quem estiver mais perto, daquele companheiro que ama. E tem uma coisa, Duda, que eu também acho legal pontuar, que é assim, a escolha do outro. Quando você oferece uma ajuda, e aquilo que você disse, ninguém muda o outro, mas você pode se disponibilizar para contribuir de alguma forma para uma mudança, para uma transformação, para uma terapia, para um tratamento, seja lá o que for. Mas vai precisar que a própria pessoa escolha isso, né? Porque é uma escolha pessoal, é uma escolha dela dizer assim, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudar, eu preciso de ajuda, eu quero começar a me relacionar de verdade, sendo inteira, eu sendo quem eu sou, eu dizendo, eu gosto de preto, mas não gosto de branco, eu quero azul, mas eu quero laranja, eu quero amarelo, eu gosto de tudo, eu gosto de cima, eu gosto de baixo, eu gosto de dançar, eu quero dormir, eu quero comer, né? Você imagina uma pessoa que se veste, né, usando o que não quer, o que não gosta, porque o outro que quer, que gosta, que, né, vai comer o que não quer, o que não gosta, porque o outro quer e gosta, vive aquela história, né? Não é nem fake news, aí é um perfil fake, né? Uma pessoa fake. Isso é muito triste, isso é sério, né? Então, a gente precisa dar atenção a isso, né, Duda? Sabe outra coisa que eu lembrei, Viviane? Quando você estava falando aí de atribuir ao outro a responsabilidade, por exemplo, eu dizia assim, mas eu menti porque se eu fosse falar a verdade, você ia passar 3 meses reclamando, 3 vezes passando na minha cara o que aconteceu, porque ninguém lhe aguenta, porque você é uma mulher que quando quer, não tem quem aguente. Aí o que é que eu estou querendo fazer? Uma espécie de manipulação. Eu estou querendo jogar nos seus braços a responsabilidade pela minha mentira. Então, gente, atenta para isso. É muito comum. É verdade. Uma forma sutil de manipulação. Quando eu quero responsabilizar alguém por minhas falhas. E acaba que muita mulher acaba caindo nesse conto e realmente vai depois até pedir perdão à pessoa. Sabe? Olha, aquela história de que eu fui infiel a você porque você não cuidou de mim, você me abandonou, você não me deu atenção, você não estava mais se cuidando, sua aparência não estava legal. O que é que acontece? Manipulação, gente. Isso é manipulação. Então, verdade. Olha só, em quanta coisa a gente estendeu a mentira, hein, Viviane? Passou pela omissão, né? Passou pela negação da realidade, passou pelo não saber dizer não e ferir a si mesma dizendo sim quando quer dizer não. Agora a gente chega em manipulação. É verdade, Duda. São várias facetas da mesma coisa, que é a mentira, a falta de lealdade numa relação.
Então, se o relacionamento que você vive hoje, seja com seus filhos, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, no seu relacionamento conjugal, ele está edificado sobre uma mentira, então ele não tem alicerce nenhum. Não E sem tem, não alicerce, tem, ele vai ruir. não É só tem. uma questão Vai. de tempo. As pessoas Exatamente. hoje têm se suportado mais do que convivido. Daí porque Isso, uma quarentena ela é tão desafiadora, porque é ela verdade. põe no mesmo ambiente, você não tem rota de fuga e você não É, tem nem tempo de fuga, porque são 24 horas ininterruptas, e aí é quando você está numa verdadeira panela de pressão. é verdade. Então, Ô, até Duda, a eu queria... mentira que não é verbalizada, é a mentira que é vivida. Faz de conta que eu sou casada, faz de conta que eu vivo num bom relacionamento, faz de conta que eu sou um bom pai ou uma boa mãe. E essa pessoa infeliz, né? Infeliz, mas ela não está verbalizando, ela não está contando Não, uma mentira, ela está vivendo uma mentira, ela está sendo isso. vítima. Por quê? Porque, de repente, a expectativa dela, a perspectiva dela do que é viver bem está muito abaixo, está muito pequena, está muito baixa. E ela está se contentando com migalhas na vida. Então, É não é verdade. mentira falada. Eu estou passando para as pessoas que o meu casamento é bom, que meu relacionamento é harmonioso, que meu relacionamento com meus filhos é realizador, é confortável, mas o quê? Eu estou vivendo migalhas, eu estou aceitando migalhas da vida, eu estou vivendo uma mentira, um cenário que é mentira, É, que isso. todos os envolvidos, nenhum deles tem intenção de mentir, mas estão Uhum, envolvidos nisso porque não tem coragem de colocar um ponto final, nem tem isso. sintonia nem confiança suficiente para chamar para conversar e colocar os Hum, pingos nos is. E aí, Viviane, eu chamo a atenção o seguinte, muitas famílias que vivem esse cenário, sim. gente, aí eu não estou chamando de mentira, tá? Eu estou falando de um cenário. É uma Hum, maquete e essa hum, maquete está representando algo que não está edificado com tijolo, com cimento, com isso. areia, tá? É só Hum, papelão, é só isso. isopor. Então, quem está lá vivendo esse cenário precisa que alguém grite, alguém que apresente um Isso. sintoma, alguém que Hum, comece a trilhar caminhos errados para chamar a atenção dessa família, para fazer os ajustes necessários. Hoje uma pessoa me escreveu e dizendo assim, foi por conta do nosso desentendimento conjugal que meus filhos começaram a bandear, foi a expressão que ela usou, olha. começaram a bandear para o que era errado. E na concepção Hum, dela, isso foi o fato que ela me trouxe, bandear para a homossexualidade, bandear para o uso de drogas. Gente, não havia uma mentira, mas também não existia uma vida de verdade. Existia apenas um cenário conveniente para todo mundo na uhum, sua zona de conforto, na sua zona de prazer, e sim. achando que poderia levar uma vida de faz de conta. Então, muitas É, vezes a gente mente, não é com palavras, a gente mente para a nossa própria vida, na nossa com própria existência. certeza. Ô, Duda, e eu gostaria de também trazer um dado, pelo menos em cima da minha prática clínica, né, de atendimento com casais e famílias, mas eu quero me referir agora a um aspecto da área conjugal. Você acredita que existe uma maior disponibilidade, uma maior facilidade, desculpe, dos casais enfrentarem e superarem as traições conjugais do que mentiras? As mentiras, elas são tão profundas, elas marcam de uma forma tão profunda as pessoas, porque elas vão no cerne de todo um planejamento de vida, Vai no né? alicerce, que é a confiança, Vai no alicerce do que você está falando. a coluna. Então, na minha prática clínica, muitas vezes, eu observei que alguns casais conseguiram superar traições, fosse de um lado, fosse de outro, né? E conseguiram, vamos dizer, reconfigurar essa relação, esse casamento, se perdoaram, superaram, se transformaram, tiveram uma melhoria, inclusive, assim, de qualidade mesmo, de vida, de mudança, de tudo, de prosperidade, de amor. Muitos engravidaram, tiveram outros filhos depois da superação de alguns casos de traição. Isso não é uma coisa genérica para todos, às vezes, nem todos os casos. Mas eu estou querendo dizer que existe uma disponibilidade maior para se trabalhar esse nível de
e acontecimento de situação, né, uma traição conjugal, do que a mentira. A mentira, ela traz um desequilíbrio comprometedor muito maior. A mentira é um dos alicerces, como você está colocando, e de repente o marido, ou a mulher, ou a família toda diz: oi, e o que é? O que é o que é? O que é verdadeiro? Desde quando você está mentindo? Desde quando você mente? Desde quando você não é quem você diz que você é? Eu estou casado ou casada ou me relacionando com quem? Né? Então a mentira traz... Oi? Eu ia lhe perguntar, esse é o principal impacto, por exemplo, em filhos que se descobrem adotivos? Por exemplo, por mais que tenha certeza do amor daqueles pais, os adotantes, mas por ter sido criado com uma mentira de que era um filho legítimo ou até uma omissão, se esse é o principal impacto dessa descoberta, não sei se já chegaram casos assim para você. Olha, já chegaram, eu atendo famílias, já atendi várias, atendo, continuo atendendo. O que a gente sugere, Duda, é que os filhos do coração, né, que são aqueles filhos que não são os biológicos, eles sejam informados desde pequenos, para que essa verdade ela seja revelada através do amor. Até porque os filhos biológicos, eles também precisam ser adotados, né? Então, a adoção, ela está presente em toda e qualquer situação entre pais e filhos. A gente encontra quantos filhos biológicos que não foram adotados pelos pais, foram abandonados. Então, eles têm casa, cama, comida e roupa lavada, mas não tem a presença da mãe, mas não tem a presença do pai. Então, essa mãe e esse pai não adotou esse filho. A adoção, ela é feita no coração. A adoção, ela é amor. Então, claro que existe uma situação entre um filho de uma origem biológica e um filho de uma origem de uma adoção propriamente dita. Então, o que a gente sugere, porque a revelação dada mais tarde, ela muitas vezes pode trazer uma certa desestruturação emocional, entende? Exatamente, porque ou pelo menos uma coluna, né? Mexe exatamente. Com a verdade. Exatamente, né? E embora a mãe ou o pai tenham tido uma boa intenção, mas a boa intenção só por si, ela não é suficiente, né? Então, a gente tem que fazer mais do que isso. Uma forma, um exemplo de uma mentira na intenção de proteger aquele filho de uma dor, de uma realidade de ter sido abandonado por uma mãe biológica, né? E ter sido acolhido numa outra família. E a verdade, Duda, é que na maioria das vezes, essas pessoas que descobrem a verdade, ou seja, descobrem que houve uma mentira, elas, na grande maioria das vezes, eu não gosto de dizer 100%, porque nada, de modo geral, falando, nem a matemática é 100%, mas enfim, elas dizem: eu preferia que você tivesse me dito, eu preferia que você tivesse me revelado, eu preferia que você não tivesse mentido. Então, a verdade, ela sempre se sobressai, apesar de dor, né? Porque às vezes a verdade dói, né? Às vezes a verdade, ela é doída, ela é dolorida, ela causa uma dor, ela causa um sofrimento. Mas é melhor ela ser enfrentada, e aí eu volto a tocar naquela coisa que a gente já falou hoje, da pessoa se sentir amada e respeitada na sua humanidade, né? Dela ser acolhida, dela ter um espaço para chegar e dizer: olha, por favor, me perdoe, eu falhei, eu menti, eu cometi tal coisa, eu cometi, mas eu quero corrigir, mas eu aprendi, eu quero fazer diferente, eu quero melhorar como pessoa, quero melhorar a relação, quero melhorar a minha vida, e graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a gente, tudo isso é possível, Duda, né? A gente se transforma, a vida se transforma, e nós agora mesmo, né, estamos vivendo concretamente, praticamente, mudança intensa, de todas as formas, né? O mundo mudou, a vida mudou, né? A gente está vivendo um momento inédito pela primeira vez na história da humanidade, né? Vamos dizer assim, né? Aonde as verdades, né, estão sendo, as mentiras, vamos dizer assim, estão sendo reveladas, algumas coisas, a gente aprendendo a se reorganizar, a viver, a enfrentar um dia de cada vez, as incertezas próprias desse momento também, né? Então, eu acho que nós estamos podendo desfrutar para estudar, para ler, para a gente conversar, para a gente fazer essas lives e a gente poder corrigir algumas retas, né, alguns roteiros, algumas metas
e a gente poder ainda, dentro de um bom tempo, tendo essas correções, poder ter qualidade de vida. O que é que você acha? Sabe outra coisa que eu lembrei também, Viviane? O que é muito comum, os segredos de família. Sim. E aí, esses segredos, que quando a gente pensa em repetição de padrão, e um dos posts Sim. meus que gerou muita interação, muito engajamento e muito comentário, foi um que eu fiz em relação à repetição de padrão familiar na história da mãe, Sim. da avó, Eu vi. nas escolhas, né, de parceiros. Eu vi. Então, quando você tem um segredo envolvido nessa família, você não tem como saber que aquele padrão de fato existiu, porque não lhe foi revelado, e você não vai dispor de condições de enfrentar aquilo e de mudar aquela situação. Isso. Então, mais uma faceta da mentira, que é o segredo. Um segredo familiar que... se uma mulher sabe o quanto ela sofre e guarda aquilo, e quanto as gerações dela, que não têm acesso àquela informação, não podem se proteger dessa situação, porque não tomaram conhecimento. Então, gente, aproveitando esse tempinho aqui, que eu queria falar com vocês sobre o workshop que eu pretendo fazer sábado, Curando a Mulher no Casamento. Gente, independentemente dela estar casada ou não, são questões relacionais para serem trabalhadas. Porque ainda que tenha se divorciado há pouco tempo, ou que esteja só, precisa curar questões para que quando for escolher alguém para se relacionar, já está livre dessas questões todas passadas. Então, é um olhar para dentro, um olhar para as escolhas emocionais que tem feito. É um investimento em você, na sua vida, nos seus relacionamentos atuais ou futuros. Então, se você ainda não viu, eu peço que você que é da audiência de Viviane, ou que é da minha e que ainda não viu sobre esse workshop no meu perfil lá no Instagram, dá uma olhada, vamos conversar se tiver alguma dúvida. E Viviane, aproveita e fala o que é que você acha de um trabalho como esse, o que é que você diz sobre a importância dessa cura da mulher. Eu acho importantíssimo, Duda. Eu dou os parabéns, já disse isso a você, já compartilhei com meus contatos, estou aqui novamente falando. Gente, é a hora do trabalho, né? É a hora da gente pegar a mão, né? E segurar e a gente fazer escolha. Porque aquela coisa da gente viver na lamúria, mas eu sofro, mas eu vivo, né, uma situação difícil, meu Deus do céu, Ave Maria e tudo mais. Mas na hora que há uma oportunidade concreta de trazer uma informação, de ter um conhecimento e de saber informações que poderão promover mudança e cura, né, precisam ser aproveitadas, né? Então, o que eu trago isso é a importância da gente, quem de fato quer, faz acontecer. Não é verdade? Então, a gente não fica, né, protelando, não, vai ser não sei quando, não, vai ser depois, não, eu não posso, é agora, é uma hora, é uma oportunidade, sábado. Então, é um trabalho sério, é um trabalho realizado por você, você cada vez mais profissionalmente reconhecida, valorizada, respeitada, né? Então, é um trabalho que muito provavelmente vai promover mudanças positivas, necessárias, de elevação de qualidade de vida, né, Duda? Isso. Então, eu recomendo, né, com certeza, acredito total nessa oportunidade de mudança, de transformação de qualidade de vida. Sabe por quê, Viviane? Muitas vezes a gente pensa em se proteger do outro, se proteger do parceiro, mas a gente esquece de se proteger das nossas próprias escolhas. Muitas vezes, os nossos maiores inimigos estão aqui, ó, dentro da gente, e a gente não percebe. E a gente se coloca em situações difíceis, o inconsciente vai dominando a nossa vida e a gente vai agindo como marionete. Então, a partir do autoconhecimento, você pode sim estabelecer... É só quando, Duda? Só quando se tem. Estou dizendo, olha, quando você diz assim, a partir do autoconhecimento, eu interrompi, desculpe, mas eu quero complementar. Só existe mudança quando existe a consciência. Isso. Então, sem esse trabalho que você está falando, ou seja, sem haver um conhecimento e uma consciência a respeito do que é que está acontecendo comigo, eu não vou poder mudar. Isso. Porque eu só vou poder mudar aquilo que eu souber o que é que precisa ser mudado. Exatamente. Muitas vezes o que acontece é a gente sintoniza no sintoma. Eu estou triste, eu estou chorosa, eu estou sensível, eu não estou alegre, eu estou depressiva. Isso são sintomas. Mas a gente precisa ir atrás de descobrir o que é que está fazendo com que eu me sinta assim. Porque não é para eu estar assim, né?
Eventualmente, uma situação, uma coisa, um dia, estou cansada, tive uma chateação qualquer no trabalho, discuti com meu marido, minha mulher, meu filho, enfim, isso acontece, tudo bem. Mas eu estou falando na continuação de um quadro que se mantém com eu estou triste, eu não estou bem, então precisa primeiro saber o que é, porque só depois que eu souber o que é, caiu. Só depois que eu souber o que é que eu vou poder trabalhar. Né? Então, eu preciso ir atrás de descobrir o que está acontecendo comigo. E eu acho que esse seu trabalho é um dos trabalhos, né, que vai poder trazer a luz, né, para algumas pessoas, e aí sim elas vão poder fazer o que elas quiserem, né? Elas vão poder escolher, ou eu mantenho, né, o que está, ou então eu vou mudar, né? Porque aí as escolhas, a gente volta para aquela história do livre-arbítrio, né? Exato. Então eu vou escolher, ou eu continuo infeliz, tudo bem, para mim tá de boa, ou então não quero mais isso, eu vou fazer diferente e eu vou escolher uma coisa nova para mim e melhor. E a gente fica aqui na torcida, né? Isso, perfeito. Com certeza. Aí Sandra diz assim, aprender a superar e ou lidar com nossos traumas é libertador. Perfeito, Sandra. Com certeza. E Kelly diz, que forte isso, Duda. Nós mesmos procuramos. Pois é, Kelly, nós somos vítimas de outras vítimas. Nós repetimos padrões. Nossas mães sofreram coisas e nos ensinaram a criar casca de proteção que, de repente, na nossa vida nem seria necessária. Enfim, tem muita coisa para a gente abordar. E aqui, Vanessa pede que a gente fale sobre desemprego e relacionamento. Infelizmente, o tempo não vai ser suficiente, Vanessa. Não, a gente pode ver isso depois, né, Duda? A gente anota para outra live, né? Na próxima, mas hoje o tempo não vai nos permitir fazer isso. Então, Viviane, a gente está quase no final, né? A gente tem ainda uns minutinhos, mas algo mais que você queira ressaltar em relação ao que a gente... Eu queria falar, Duda, da importância das pessoas sentirem. Porque eu acho que muitas e muitas vezes as verdades ou as mentiras, e vamos aqui nos referir às mentiras, não é? Elas muitas vezes são veladas. Muitas vezes existe um comportamento disfuncional familiar ou disfuncional conjugal, aonde as pessoas mais ou menos entendem que não tá legal, não está funcionando muito bem, mas esses comportamentos disfuncionais, eles não são falados, eles não são colocados na mesa, né? Eles não são comunicados. Então, também é uma forma de mentir dentro da negação, dentro da omissão, né? Faz parte desse quadro. Quando alguma coisa acontece e a gente não enfrenta, e a gente não vai atrás de, olha, o que é isso? Eu estou vendo, eu estou sentindo, você não está bem. O que está acontecendo com você? Então, eu trago a importância da gente buscar quem a gente ama. E cabe a gente que sente, a gente que ama, o amor ele busca, o amor vai atrás, o amor se interessa, o amor cria pontes. Então, quando a gente sente que alguém não está bem, né? Você muitas vezes não sabe o que é, mas se você sente, vá até essa pessoa, procura. É o quê? Eu posso lhe ajudar, mas que seja sincera, que seja humilde, que seja simples, que tenha abertura, que tenha acolhimento, né? Eu acho que isso poderá ser, de fato, um comportamento, digamos assim, produtivo, né? Que possa promover melhorias nas relações conjugais e familiares. Aí Vanessa diz assim, Viviane, quero agradecer a vocês, está sendo incrível. Que coisa boa, Vanessa, que a gente tenha conseguido. Aí, coisa boa. E Solange diz, conheci agora que mentiras não têm pernas curtas, elas têm pernas longas na destruição dos relacionamentos. Os efeitos delas são grandes. São devastadores. É verdade. Então, gente, alguma coisa mais que vocês queiram que a gente fale aqui, ou alguma dúvida, a gente está com um tempinho curto agora. É mais difícil os filhos lidarem com a descoberta da mentira dos pais que o inverso?
Bom, É difícil. isso é difícil para os dois e tem muito pano para as mangas para a gente falar sobre A isso. gente conversar, né? Vamos conversar, com certeza, viu? Não A é à gente toa que meu agradece, né? perfil é Conversa com Duda, né? Vamos conversar. É, Eu Duda, amo vamos esse embora programa. conversar. Boa noite, Neide, boa noite, Jaqueline, boa noite. Tanta gente, né, aqui, Flavinha, né, Josi Santos, Laura. Então, muito bom, né? Algumas pessoas que a gente conhece pessoalmente, outras pessoas que a gente conhece virtualmente, né? Pessoas aí do seu perfil, do meu perfil, mas muito bom, né? Mais uma Gena vez a Couto diz a gente. você parabéns, Viviane. Oh, Então, gente, muito legal isso aqui. Uma mentira destrói 1000 verdades. Renata é falou. verdade, Perfeito, é Renata. verdade, Agora é também, gente, a verdade. gente tem que pensar que é nessas adversidades que a gente aprende a perdoar. É numa Isso, situação de mentira, de traição, de quebra de confiança, que vem também o desafio do perdão. Perdão não é para isso, quem merece, perdão é para quem isso, precisa. E a gente se isso. desafia a perdoar quem nos enganou, quem mentiu para a gente. Então, fica aqui o meu convite mais uma vez para o workshop. Se você souber de alguma mulher que precisa fazer esse workshop, recomenda, conversa comigo. Quero agradecer também a Papo de Família, Grace Kelly, também Aqui, terapeuta tá aí. familiar de casal que está aqui. Amanhã eu tenho uma live com ela nesse mesmo horário, 21 horas, também sobre relacionamentos. Então, gente, grata a vocês que participaram, que interagiram bastante. Mais uma vez, Viviane, muito obrigada por esse conteúdo de excelência que enriqueceu bastante a nossa Muito, noite. Tenho certeza que as pessoas foram bem alimentadas hoje com essa live. E como cristã, eu quero deixar para vocês um versículo que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que você possa estabelecer na sua vida esses valores, o caminho que é Jesus, a verdade e a vida. Que você não se contente em existir apenas, mas que você invista em viver a sua vida. Viver com verdade e viver com verdade primeiro de acordo com as suas verdades, sendo verdadeira com você mesmo, com as suas escolhas, seus sentimentos e sendo verdadeira com o outro também, com quem você se relaciona. Eu acho que esse é o melhor alicerce para a gente construir na edificação de um relacionamento interpessoal, seja na profissão, seja na família, seja no casal. Então, gente, fica aqui o meu beijo, o meu agradecimento a todos vocês. Até uma próxima live. Então, amanhã, 21 horas, a gente se encontra aqui novamente. Eu e